Oi, meus leitores! Voltei aqui com vocês. Vamos dar continuidade à leitura da Princesa das Cinzas. Eu já disse a vocês que eu sou super fã dessa trilogia e tô dando uma acelerada aqui, porque vamos ver se dá tempo a gente fazer a leitura de pelo menos 2 livros até a chegada do próximo, né, da continuação da Cidade da Lua Crescente. E, mais uma vez, eu tô alongando aqui o início da nossa leitura. Então, vamos, sem mais delongas, dar início à leitura. E mais uma observação. Vocês viram que esse livro ele não é marcado por capítulos, ele é marcado por títulos. Então, diferente dos outros livros que eu li aqui para vocês vão vê-los, o início de cada capítulo com o título. Então, não se assustem se vocês não virem nas postagens a quantidade de capítulos, e sim de onde eu iniciei, do título de onde eu iniciei, até o título de onde eu parei, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos à leitura. Dracar. Lembro-me de caminhar até o Porto Sul com minha mãe quando era criança. São apenas uns 15 minutos a pé, mas Crescentia prefere de carruagem. Suas escravas vão ao lado de fora, ao lado do cocheiro, para deixar mais espaço interno para nós duas. Não sei para que precisamos de tanto espaço. A carruagem é suficientemente grande para permitir que nós duas nos deitássemos nos bancos e ainda sobrasse espaço para 2 garotas se sentarem. Meu cabelo tá bom, Dora? Pergunta Crescentia, ajeitando-o futilmente enquanto olha pela janela. Está lindo, assegura ela. E está mesmo. Tudo em Crescentia é lindo, mas depois de meu encontro com Blaise, cada palavra que dirijo a ela tem um vestígio de uma mentira. Você está muito bonita também, diz ela, lançando um olhar ao meu decote antes que seus olhos se voltem para o meu rosto. Ela fica em silêncio por um momento, mas seus olhos estão sondando, como se pudesse ver todos os meus segredos expostos. Por um segundo eu poderia jurar que ela sabe do meu encontro com Blaise, mas sei que isso é impossível. Você está estranha hoje, comenta ela um pouco tempo depois. Tá tudo bem? A verdade borbulha dentro de mim. É claro que não estou bem, eu tenho vontade de lhe dizer, eu matei meu pai, 80 mil pessoas de meu povo morreram e eu estou arriscando a minha vida tramando uma traição. Como posso estar bem? Nunca precisei ter segredos com Cres antes. Ela é a primeira pessoa com quem corro para contar qualquer coisa, mas eu não sou tola. Cres pode me amar, mas ama seu país ainda mais. Ama o pai ainda mais. E é até estranho, mas não posso nem me ressentir dela por isso. Afinal, o mesmo não pode ser dito de mim? Estou bem, respondo, forçando um sorriso, mas ela não se deixa enganar. Não tem nada a ver com aquele julgamento horrível, tem? Pergunta ela. Mais uma vez, o fato dela usar o termo julgamento me arranha. Me arranha a pele como unhas pontiagudas. Eu ignoro e faço um breve aceno com a cabeça. O julgamento não é a melhor explicação para dar a Cres, pela diferença em meu comportamento, mas pelo menos é uma verdade parcial. Foi bem assustador. Trata-se de um eufemismo, tamanho que chega quase a ser irrisível, mas não há nada de engraçado nisso. Espero que ela entenda a mensagem e mude de assunto, porém, em vez disso, ela se inclina em minha direção. Ele era um traidor, Dora. Sua voz é gentil, mas há nela um tom de advertência. A lei da traição é clara e decreta pelos próprios deuses. O Kaiser não teve escolha nem você. Não a minha lei, penso, não os meus deuses. E além do mais, o que ela tem a dizer sobre a traição do Kaiser? Ele usurpou o trono de minha mãe, que fora concedido a ela pelos deuses. O pai de Crescentia cortou a garganta da minha mãe, uma garganta abençoada pelos deuses. Se traição fosse uma questão de ser julgada pelos deuses, por que homens como o pai dela e o Kaiser ainda estão vivos, enquanto minha mãe e a Pelil estão mortos? Você tem razão, minto com um sorriso. Não sinto culpa alguma em relação à morte daquele homem de verdade. Não mais do que sentiria se pisasse uma barata. As palavras têm um gosto horrível, mas as rugas em sua expressão se suavizam quando ela toma minhas mãos na dela. Meu pai disse que o Kaiser ficou impressionado com sua lealdade, conta ela. O Kaiser acha que chegou a hora de encontrar um marido para você. Ele acha?
Pergunto arqueando as sobrancelhas e tentando esconder minha surpresa e meu horror diante dessa ideia. Cres e eu costumávamos falar sobre o casamento com vários dos garotos de nossa idade. Era uma brincadeira para nós. Nossos favoritos mudando com a mesma frequência de nossos vestidos. Mas o que havia de constante no jogo era que faríamos isso juntas. Nós nos casaríamos como irmãos ou amigos e criaríamos nossos filhos para serem tão amigos quanto nós. Era uma fantasia linda, mas não passava disso. Esse casamento nunca vai acontecer, eu me dou conta. A essa altura terei partido há muito. Logo chegará o tempo em que nunca mais verei Cres e não posso deixar de me entristecer por isso. Ela vai sempre pensar em mim como uma traidora. Os filhos que porventura um dia viermos a ter crescerão nos lados opostos de uma guerra. O que mais eles disseram? Indago, embora não creia que queira de fato saber. Algo sombrio passa rapidamente por sua expressão e ela torna a se recostar, soltando minhas mãos. Nem consigo me lembrar, mas do mesmo, na verdade, você sabe que você está provando que tem um coração de verdadeiro calovaxiano. Eu me pergunto o que mais foi dito que ela se recusa a repetir. Eles se vangloriam da morte da minha mãe? Ou fizeram comentários sobre o meu leito de núpcias? Talvez tenham me chamado de selvagem ou com sangue do demônio. Não seria a primeira vez que eu ouvi essas coisas, mas Crescentia foi protegida demais. Nunca escutou coisas assim. Tudo em seu mundo é tão bonito e brilhante, cheio de boas intenções. Eu não tenho coragem de desperdiçar isso dentro dela. É muita gentileza deles, digo, com o que espero que passe como um sorriso recatado. Tinha alguém em particular em mente? Pergunto, já apavorada com a resposta. Afinal, quem quer que o Cais escolha para mim não será um dos garotos com quem eu e Cres fofocávamos. Ela hesita por um minuto, os olhos desviando dos meus, confirmando meu medo. Ela se ocupa alisando as dobras de sua saia já imaculada. Parece que Lord Dalgard expressou um grande interesse em você. Ela se esforça para manter um tom descontraído, mas não consegue. Eu não a culpo. Qualquer que fosse o nome horrível que eu tivesse esperado, Lord Dalgard é infinitamente pior. Na casa dos 70 anos, Lord Dalgard já teve 6 mulheres. Cada nova esposa mais jovem que a anterior, e todas morrem de forma suspeita em menos de 1 ano de casamento. A primeira viveu tempo suficiente para lhe dar um herdeiro antes que seu corpo aparecesse no litoral do país que os calovaxianos tinham invadido na época. Estava mutilada demais para que soubessem exatamente o que lhe tinha acontecido. Outras esposas foram levadas por incêndios, cachorros loucos, quedas de precipícios. Mesmo antes de morrer, exibiam hematomas da mesma forma que outras mulheres usavam joias, enroscando-se em seu pescoço e braços e se espalhando em qualquer fragmento de pele exposto. A riqueza e a proximidade de Lord Dalgard, como Kaiser, o torna intocável, mas sua reputação estava dificultando a tarefa de encontrar uma 7ª esposa. Naturalmente, um casamento entre nós dois conviria a todos. Ele teria uma mulher a quem poderia fazer o que quisesse, sem que ninguém se importasse. O Kaiser receberia um dote elevado e eu viveria mais prisioneira do que nunca. Volto minha atenção para fora da janela para esconder meu rosto, mas imediatamente me arrependo. Lá fora, a capital passa zumbindo. E embora eu tenha visto a cidade assim, a maior parte de minha vida essa visão faz meu estômago revirar. Antes, lindos casarões de arenito polido erguiam-se orgulhosos ao longo da costa, reluzindo o sol com o próprio oceano. As ruas eram amplas e cheias de vida, protegidas por esculturas dos deuses feitas em arenito, elevando-se alto bastante para serem vistas das janelas do palácio. Antes, a capital era um belo cenário onde até os mesmos bairros mais pobres eram pelo menos inteiros, limpos e apreciados. Agora, por causa do cerco, os casarões estão em estado de degradação, mesmo após 10 anos. Faltam pedaços nas paredes e nos telhados, remendados miseravelmente com palha e gesso. A pedra calcária não brilha mais como costumava brilhar, agora coberta pelo sal marinho fosco. Ruas antes movimentadas estão praticamente abandonadas, embora de vez em quando eu veja uma figura espectral e emancipada nos espiando através de uma janela quebrada ou desaparecendo em um beco. Esse é meu povo. E eu falhei com ele por causa do meu medo, da minha inércia. Enquanto eu me acovardava, eles morriam de fome e minha mãe me observava do além, envergonhada. Quando a carruagem enfim vira para entrar no porto e solto um ar que não tinha me dado conta de que estava prendendo.
Aqui é a vida novamente. Navios atracavam um porto, com outros observando o mar à espera. Dezenas de gatos malhados espreitam as docas como se estivessem no comando, mesmo enquanto imploram por restos de peixes aos marinheiros. As tripulações calovaxianas trabalham duro, cabeças louras reluzindo ao sol, mas pelo menos estão todos bem alimentados. Suas vozes roucas, prazerosamente bêbadas, entoam cantigas do mar enquanto eles constroem, esfregam e raspam a craca dos cascos dos navios. É estranho que não haja escravos astreanos para fazer o trabalho pesado, embora eu deva admitir que essa é uma escolha sábia. Os canhões enfileirados de ambos os lados dos navios podem facilmente aniquilar um navio inimigo ou um calovaxiano, dependendo de quem esteja manejando. Ver isso eleva meu ânimo. Se o Kaiser não confia em meu povo no que diz respeito a armas, ainda deve nos temer. Registro mentalmente os navios para que possa fazer um relatório sobre eles a Blaise. São 3 os drácares no porto, equipados com cabeças de dragão esculpidas em madeira na proa e grandes o suficiente para levar 100 guerreiros a cada um. Mais distante do mar, há um navio tão grande que duvido que caiba no porto. Tem o dobro do tamanho dos drácares e eu estremeço ao pensar em quantos guerreiros ele pode abrigar. Há também uma dúzia de pequenos navios balançando nas ondas, mas, por mais modestos que pareçam perto do navio grande, não devem ser subestimados. Eles não foram projetados para serem grandes, mas sim rápidos. Cada um deles pode conter 50 pessoas, talvez menos, dependendo do que mais estiver carregando. Blaise mencionou uma nova arma, algo chamado Berserker. Mas talvez seja um tipo de navio. Os calovaxianos têm tantos nomes para os seus navios que não consigo guardar todos os detalhes de cada um. Somos navios e os homens que seriam necessários para equipá-los. Quase 2.000 guerreiros em sua capacidade máxima, muito mais do que é preciso para dar suas costumeiras batidas. Esses são apenas navios novos. Há outros no Porto Leste, mais antigos, porém ainda mais eficientes, que poderiam triplicar esse número. O que o Kaiser está planejando? Mesmo enquanto me pergunto, sei exatamente como vou descobrir. A primeira visita. O Prince Orin se mistura ao restante da tripulação. Ele está ajudando a manejar uma vela dourada decorada com um brasão calovaxiano de um dragão carmesim. Sua camisa simples de algodão branco está enrolada até os cotovelos, expondo antebraços fortes e pálidos. O cabelo cor de palha de milho está amarrado para trás, afastado do rosto, enfatizando o maxilar e os malagrales angulosos. Crescentinha também deve tê-lo visto, porque deixa escapar um suspiro ao meu lado. A gente não deveria estar aqui, diz ela, as mãos unidas com força na frente do corpo. Bem, agora é tarde, eu acho, declaro. Venha. Pense nisso como uma forma de levantar os ânimos dos nossos bravos guerreiros antes de embarcarem para... Para onde? Você sabe? Ela ri, balançando a cabeça. O norte, mais do que provável, levando pedras preciosas. Mas esses não são navios de carga. Se estivessem carregados com pedras de espírito, além daqueles canhões e da munição que os acompanha, afundariam antes de deixarem um porto. Crescentia não entende nada disso e eu não posso culpá-la por isso. Se o cerco não houvesse acontecido e eu tivesse crescido como uma princesa ingênua e mimada, duvido que tampouco teria qualquer interesse em navios, mas a maior parte dos calovaxianos ama seus navios mais do que alguns de seus filhos. E eu havia pensado que talvez o conhecimento sobre suas embarcações fosse algo que Ampelio e os outros rebeldes poderiam usar contra eles quando me resgatassem. Atraímos os olhares das tripulações quando nos aproximamos, provocando gritos de saudações e alguns comentários vulgares que fingimos não ouvir. O príncipe está olhando, sussurra Crescentia. Seu rosto está corado e ela sorri docemente para os navios, porque passamos. Eu também colo um sorriso no rosto, embora alguns desses homens devam ter lutado no cerco e aqueles são jovens demais para isso. Talvez devam ter pais que lutaram. Restam 20.000. As palavras de Blaise ecoam em minha mente e meu estômago se revira. Essas pessoas assassinaram dezenas de milhares do meu povo e eu tenho que sorrir e acenar, flertando com eles. Como se não odiasse cada parte de mim. Mas é o que eu faço, por mais enjoada que isso me deixe. O Prince Orin está tão focado nos cordames da vela que não ergue os olhos como os restantes da sua tripulação. Sua expressão está tensa, concentrada, a testa franzida e a boca contraída, enquanto ele dá voltas intricadas com a corda.
Quando aperta o nó e finalmente levanta a cabeça, seus olhos encontram primeiro os meus, onde se demora um pouco antes de passar para a Crescentia. Blaise pode ter razão. Por mais ridículo que seja, eu posso ser uma donzela em perigo, mas o Prince não pode me salvar da sua própria gente, pode? De seu pai, de si mesmo. Um monstro não pode fazer também o papel de herói. Ele passa o cordame para um membro da tripulação e se aproxima da borda do barco, pulando agilmente para o cais e aterrissando à nossa frente. Antes que ele possa se endireitar, Crescentia e eu nos curvamos em uma profunda reverência. Dora, Lady Crescentia, diz ele quando nos levantamos. O que as traz ao cais hoje? Eu ansiava pelo armarinho, vossa... Eu me interrompo quando ele me lembra, pelo olhar de nosso acordo na noite anterior, Soren. No entanto, o som de seu nome de batismo, Crescentia, me lança um olhar agudo, desconfiado. Parece que não tenho saída, então rapidamente desvio o foco. Não sabíamos que estaria tão movimentado por aqui. Para que todos esses navios? A expressão dele vacila ligeiramente. Nada importante. Dragon's Bane está dando um pouco de trabalho ao longo da rota comercial. Afundou alguns de nossos navios mercantes na semana passada. Vamos capturá-lo, assim como alguns dos seus aliados, informa ele. Não acredita em suas palavras. São completamente, pelo menos, nada. Não com toda essa artilharia. O Tem mantém mapas feitos à mão pendurado nas paredes de sua sala de estar e, embora nunca tenha dito e nem tido nenhum interesse prático para Cres ou para mim, costumávamos nos maravilhar com a beleza deles e observar as diferenças entre os desenhos dos artistas. A maneira como um riacho estreito em um era representado como um rio largo em outro, mas me lembro muito bem que em nenhuma das versões a rota comercial tinha largura suficiente para conter um navio do tamanho daquele parado ao largo da costa. Em todos os mapas, a rota era como um pedaço de barbante serpenteando através das montanhas Raptine. Lamento que tenhamos interrompido seus planos, prossegue Soren. Não imagino que o armarinho fresco passe por esta área sem azedar. Não seja bobo. É uma honra ver tantos calovaxianos trabalhando com tanto empenho pelo país, digo a ele. Talvez eu esteja exagerando um pouquinho. Até Crescentia me lança um olhar atônito. E é você quem conduzirá? Pergunta ela, tornando-se a dirigir a sua atenção a Soren. Ele assente com a cabeça. Será minha primeira vez liderando minha tripulação. Admite ele, uma voz carregada de orgulho. Partiremos em uma semana. Eles são apenas os retoques finais. A tripulação verifica tudo pessoalmente como uma forma de nos sintonizarmos com o navio. É um antigo costume calovaxiano. Explica para mim. Bem, o antigo costume calovaxiano é a própria tripulação construir o navio, observa Crescentia com um sorriso de covinhas. Mas foi adaptado porque os barcos estavam sempre quebrando. Guerreiros não são melhores construtores de navios. Os olhos de Soren cintilam com um riso, que não chega exatamente a sair dele, mas Cresce parece satisfeita, suas covinhas se acentuam. Isso realmente eles não são, concorda ele. Mas podemos nos confiar o equipamento e o acabamento. E olhe lá. Querem conhecer o navio? Pergunta. Sim, por favor, digo. Parece fascinante. Ela belisca a parte interna no meu braço, mas tenta esconder o Prince da sua irritação. Ela não pretendia exatamente passar o dia inspecionando navios, até que eu tenho que admitir que navios e fascinantes não combinam. Mas essa é uma oportunidade para obter informações. Soren nos conduz até a estreita e instável escada fixada no casco e ajuda Crescentia a subir primeiro. Sobre o ombro, ela me lança um olhar aborrecido e eu tento responder com um encorajador. Ela tem uma tendência a enjoar no mar e entre os calovaxianos isto é visto como motivo de grande vergonha. Mais tarde terei de dar uma explicação para aplacar sua irritação. Se ela quer tanto uma coroa, vou dizer que terá que suportar algum desconforto. Quando Soren me ajuda a subir em seguida, deixo meus dedos se desmoronarem pela pele nua do seu braço alguns segundos a mais do que necessário, como vejo Dagmar fazendo as festas. É um toque breve, mal digno de nota, mas a expressão de sua outra mão em minha cintura aumenta. Sinto seus olhos em mim, mas não posso olhar para ele. Minhas bochechas ficam quentes quando alço o corpo para o navio e depois ajeito o vestido.
Cresce remexe ao meu lado, alisando os cabelos e arrumando o decote, as bochechas em um tom vivo de cor-de-rosa. Segundos depois, Soren está conosco, gesticulando e apontando para um lado e para o outro do navio. Cada dracar comporta uma centena de pessoas, explica ele, e é equipado com 20 remos e 12 canhões, acrescenta, enquanto oferece um braço a cada uma de nós. Seguimos em direção à proa, o navio oscilando gentilmente sob nossos pés. Estive em navios calovaxianos apenas umas poucas vezes ao longo desses anos e não posso deixar de admirar a maneira como são construídos. Embarcações simples e lustrosas, projetadas para serem velozes, movidas por um complexo conjunto de velas, acordames e remos. São muito diferentes dos veleiros astrianos que recordo das viagens de minha infância pelo país acompanhando minha mãe. Aqueles eram brinquedos, esses são armas. Os marinheiros interrompem seu trabalho quando nos aproximamos e fazem uma grande mesura. Homens, temos a honra de receber uma visita de Lady Tora e Lady Crescentia, a filha do Tem, anuncia Soren. Há um murmúrio de cumprimentos educados, embora todos pareçam dirigidos a Crescentia, o que não é surpresa alguma. Esses homens veneram o pai dela como um deus vivo. E estas senhoras é a melhor tripulação do mundo, diz Soren com um sorriso. Um dos homens pouco mais velho que Soren, com cabelo surpreendentemente escuro e pele dourada, revira os olhos. Ele sempre diz isso. Como devo, Eric? Eu mesmo reuni todos vocês, não foi? Por que queria alguém que não fosse o melhor para minha tripulação? Não existe explicação para um mau julgamento, Soren, devolve Eric. Mesmo quando é um príncipe. Principalmente quando se é um príncipe, acrescenta com uma gargalhada, e um homem mais velho de rosto vermelho queimado de sol e uma barriga protuberante aparece. A diferença entre Soren e o pai é chocante. Já vi seu pai mandar executar homens por atitudes muito menos insubordinadas, mas a risada de Soren se junta à de seus homens e isso é ainda mais perturbador. Soren é tão fisicamente parecido com o Kaiser que é fácil pensar neles como semelhantes. Assim como esses guerreiros são mais ou menos iguais a que tantos anos invadiram o palácio. Está se sentindo bem, Lady Crescentia? Perguntou Soren preocupado. Olho para minha amiga e percebo que ela ficou um tanto verde nos poucos minutos que estamos a bordo, apesar de que o navio deve estar bem amarrado e mal consegue se balançar. Ai, meu Deus, intervenho. Eu não quis dizer nada antes, mas Crescentia não está se sentindo bem hoje. Pensamos que a proximidade do mar lhe faria bem, mas parece que esse não é o caso. Acho melhor voltarmos para o castelo. Passa um braço pelos seus ombros, oferecendo-lhe conforto, e ela se apoia em mim. Talvez seja uma boa ideia deixá-la melhorar um pouco antes da acidentada viagem de carruagem. Raciocina Soren. Se me permite, há um local fresco para sentar debaixo de árvores. Ali, bem ali adiante. Importa-se? Apesar do seu enjoo, Crescentia apressa-se a concordar. Faço menção de segui-los, mas Soren me detém. Fique mais alguns minutos, diz ele. Eric vai continuar a visita. Você parecia muito interessada. Eu estou. Concordo um pouco rápido demais. Você está bem, Crescentia assente com a cabeça ao mesmo tempo que se investiga de modo a não se apoiar mais em mim. Seus olhos têm quase 2 vezes o tamanho normal enquanto se movem entre mim e Soren. Ela parece ainda mais verde, mas acho que isso tem a ver com o nervosismo de ficar sozinha com o príncipe do que propriamente com o mar. Eu lhe dirijo um sorriso tranquilizador quando Soren a ajuda a desembarcar. Eu deveria estar seduzindo o príncipe, não entregando-o a Crescentia, mas isso pode ficar para outro dia. Esses navios foram construídos com um propósito, e tenho uma forte suspeita de que não foi para defender uma rota comercial de um pirata que estava, segundo o meu encontro com Blaise na noite anterior, escondido perto de uma floresta de ciprestes a menos de 2 quilômetros da capital. Quais partes do navio está interessada em ver, Lady Tora? Pergunta Eric. Quando começamos a andar, o restante da tripulação volta aos seus afazeres, não me dirigindo nenhum outro olhar. Se Cres ainda estiver aqui, estariam atentos a cada palavra e cada gesto. Mas com roupas finas ou não, ainda sou austriana e, portanto, indignada de sua atenção. Porque isso tudo só tornará mais fácil minha tarefa de obter informações. Exibo meu sorriso mais inocente e passo meu braço pelo de Eric. Ouvi histórias sobre berserqueres. Eles
São tão assustadores quanto parecem? Eu adoraria ver um. Desculpe, Lady Tora. Não temos nenhum a bordo no momento bem, não tenho certeza se o cais se aprovaria se lhe mostrássemos algum deles. Se não se importa que eu diga isso. Ah, claro, replico. Na verdade, fico lisonjeada por me verem como uma pessoa assim tão perigosa. Ele ri, a tensão desaparecendo de sua testa. Mais alguma coisa que gostaria de ver? Penso por um momento, inclinando a cabeça de lado e tentando parecer lenta de raciocínio, embora minha mente esteja agitada. Não tenho certeza. Faz muito tempo desde a última vez que estive em um barco. Digo por fim. Dá pra ver que Eric não tem títulos. Ele tem o cabelo e a pele muito escuros e a palma das mãos é áspera e dura por causa dos calos. Suas roupas foram rasgadas e remendadas uma dezena de vezes. Se eu tivesse de adivinhar, diria que não é totalmente calovaxiano, mas sim um produto de um ser Gorak, o último país que os calovaxianos conquistaram antes de Astrea, gerado por algum homem bem nascido que se compadeceu dele. Seu pescoço fica vermelho com o tratamento que lhe dirijo e logo Eric dispensa o termo. Não há Sears, Lorde ou mesmo Prince em um navio, Lady Tora, diz ele. Então, talvez não devam insistir em Ladies também. Justo. Por que não começamos com a proa e fazemos o caminho inverso? Sugere ele. Ai, sim, por favor, concordo. Eu adoraria ver o melhor dragão da proa. É verdade que eles são populares no norte quanto às aves aqui? Não sei, lá, Tora. No norte, eu nunca fui além de Gorak. Conta ele, confirmando minhas suspeitas. Bem, devem ser magníficos de qualquer forma, mas não sei se vale a pena enfrentar o clima frio para vê-los. De repente, uma ideia me ocorre. Embora eu saiba que é perigosa e que pode dar errado em um instante, ainda mais depois de minha pergunta sobre os berserkers, que já devo tê-lo deixado desconfiado. Mas a ameaça de uma união com Lord Dalgard me assombra. Espero que não esteja frio demais, hein? Onde é que Soren disse que vocês estavam indo? Nunca fui muito boa de geografia. Ele me dirige um olhar envaidecido. Mas se acha alguma coisa estranha na pergunta, não diz. Pigarrei antes de responder. Os nomes tendem mesmo a se confundir, concorda. Mas não se preocupe. As ilhas de Vectúria são apenas um pouco ao norte daqui. Foi mais fácil do que eu esperava. Fácil demais. Não posso deixar de pensar. Mas por que Eric pensaria que minha pergunta era outra coisa, senão uma pergunta fútil de uma menina fútil? Essa é uma conversa inocente. As Ilhas Vectúria. Repito o nome inúmeras vezes em minha mente, determinada a não esquecer. Alguma coisa nele instiga minha memória, mas não consigo identificar o quê. Com sorte, Blaise vai saber na próxima vez que eu vir. Caixotes de manutenção empilham-se ao lado dos canhões. Faço os cálculos rapidamente de cabeça. Pelo que posso ver, parece que cada caixa contém cerca de 10 balas de canhão e há 5 caixas ao lado de cada canhão. Soren disse que eram 12 canhões. Isso dá um total de 600 tiros. E há uma frota desses navios de guerra, com o maior deles operando com a nau Capitânia, onde Soren dará as ordens. Há uma quantidade enorme de canhões? Comento quando passamos por mais um grupo deles. Os vectorianos são bárbaros, afirma Eric, dando de ombros. Não estamos antevendo grandes problemas, mas precisamos estar preparados. Decido arriscar a sorte. Isso parece perigoso? Digo mordendo o lábio. Não consigo imaginar o que faria uma viagem dessas necessária. Ele abre a boca para responder, mas por algum segundo de hesitação, torna a fechá-lo. Ordens do Kaiser? Declara por fim com um meio sorriso. Tenho que crer que ele tem as suas razões. Sempre tem, replico, torcendo para que o meu sorriso pareça mais natural do que é. Elpis. A escrava mais jovem de Crescentia está à minha espera no cais quando desembarcamos. Antes de me despedir, digo a Eric que vou rezar por sua segurança. Quando me aproximo da garota, seus olhos se desviam depressa em um esforço para evitar os meus. O príncipe acompanhou Lady Crescentia de volta ao palácio, diz ela, mas prometeram-me mandar a carruagem nos buscar, sem demora. Ela é tão magra que beira a desnutrição.
embora suas bochechas ainda guardem o arredondado infantil. Seus olhos grandes e escuros são fundos no rosto, fazendo-a parecer bem mais velha do que certamente ela é. Ela não faz mesura, mas escravos astrianos não fazem mais reverência para mim. O gesto pode ser facilmente interpretado como demonstração de deferência a um soberano que não foram poucos que perderam a vida por conta disso. O Kaiser fez de tudo em seu grande poder para me isolar de meu povo. Mesmo quando há escravos astrianos por perto, nunca podemos nos falar e a maioria deles nem mesmo olha para mim. Eu não entendia isso. Pensava que ele era simplesmente cruel ao erguer tantos muros ao meu redor. Mas, se eu não tivesse ficado tão só, se não tivesse me sentido tão isolada, talvez me tornasse tão desesperada para me transformar no que ele queria que eu fosse. Ninguém pode dizer que o Kaiser não é inteligente, mas agora eu estou determinada a ser mais. O Kaiser nunca teria aprovado o fato de me deixarem a sós com uma astriana, mesmo em minhas sombras por perto. Mas talvez isso seja uma das migalhas de liberdade que a execução de Ampelio me granjeou. Não vou desperdiçá-la. Eu preferiria caminhar se não se importa. Digo-lhe, qual é o seu nome? Ela hesita, os olhos de coroa correndo à nossa volta. Por um breve momento, ela também sabe que minhas sombras estão aqui. Eupis, responde tão baixo que mal a ouço. Você se importa de caminhar, Eupis? Pergunto-lhe. Ela mastiga o lábio inferior por alguns segundos, a tal ponto que temo que ela vá sangrar. Teremos de atravessar o bairro dos escravos, minha senhora, avisa ela. Vai estar vazio a esta hora do dia, na maior parte, mas eu não me importo, se você não se importar. Eu não me importo, diz ela, ganhando uma voz. Mas não temos um guarda. Temos minhas sombras, declaro, embora elas estejam ali mais para me manter vigiada do que segura. Com certeza, elas não levantariam um só dedo para ajudar Eupis. Ela deve saber disso também, porque ela me olha com cautela. É claro, minha senhora. Não posso culpá-la por seu desconforto. Ela era mais jovem do que eu quando fomos sitiados. Astrea é um pouco mais do que uma história de fantasmas para ela. Não tenho certeza que isso faz dela uma pessoa mais ou menos digna de confiança. Há muito mais em jogo desta vez do que algumas chicotadas nas costas. Precisa estar segura em relação a Eupis. Sinto-me tentada a olhar ao redor em busca de minhas sombras enquanto caminhamos, mas a esta altura eu sei que não verei, e esse gesto só faria me parecer suspeita. Talvez eu tenha um vislumbre de uma ponta de tecido preto passando depressa por uma viela próxima. Ouço talvez um som de passos leves, mas nada mais. Elas são treinadas para não serem vistas nem ouvidas e tenho certeza de que possuem pedras do espírito em abundância para ajudá-las nisso. Ouvi dizer que mantos forrados com pedras do ar podem deixar quem os usa temporariamente invisível e quase totalmente silencioso. Elas vão contar ao Kaiser sobre esta aventura, embora eu duvide que ousem aproximar-se o suficiente para ouvir nossa conversa. Ele não vai ficar nada satisfeito de saber que troquei palavras, não importa quão inocentes sejam, com uma escrava astriana. A voz de Tora soa de novo em minha mente, instigando-me a permanecer em segurança, mas a de Blaise vem mais alta. 20.000. Você mora aqui com seus pais? Pergunta ela enquanto andamos. Sim, minha senhora, responde Eupis, cautelosa. Bem, com minha mãe e meu irmão mais novo. Meu pai morreu na conquista. A conquista. É como os calovaxianos chamam o cerco. Faz com que soe mais honroso, suponho, conquistar algo indômio do que fazer um cerco a algo indefeso. Sinto muito, digo a ela. O que sua mãe faz? Antes ela era botânica, mas agora é costureira para o TEM e para a lei de Crescentia. Quantos anos tem seu irmão? Ela hesita. Vai fazer 10 em pouco tempo, responde com um tom duro sugerindo em voz. Ele é meu meio-irmão. Ah, digo, olhando-a com incerteza. Mesmo na corte existem mulheres que têm filhos fora do casamento e isso é muito menos vergonhoso para uma viúva do que para uma donzela. Se minhas contas estão certas, o cerco tinha acabado de chegar ao fim quando a mãe dela engravidou. As peças se encaixam e percebo que Eupis não está me dizendo tudo. Os direitos dos conquistadores permitiam que os guerreiros aterrorizassem, roubassem e escravizassem meu povo sem medo de punição, mas eu nunca tinha pensado em tudo que isso acarretaria. Estupro.
Não vou contornar a palavra nem usar um dos muitos eufemismos para tentar amenizá-la. Outra injustiça que meu povo enfrentou. Outra dívida que eu juro que será cobrada. Elpis não tem tanta prática quanto eu em esconder uma raiva, que estampa em seu rosto como palavras de uma página, evidente uma tensão na mandíbula e no intenso foco dos seus olhos. Com um olhar desses, ela poderia transformar alguém em pedra. É uma raiva que eu conheço bem demais. Elpis não é leal ao Kaiser, tenho certeza, mas isso não significa que será leal a mim. Não sou sua rainha. Sou uma menina mimada e protegida que é amiga daquele que a mantém acorrentada. Preciso de um momento para traduzir minhas palavras para o astriano em minha mente antes de pronunciá-las. Ele é parecido com eles? Pergunto suavemente, a voz quase um sussurro. Mantenho um sorriso firme para que as minhas sombras pensem que estou tagarelando sobre alguma coisa boba e irrelevante. Felizmente, depois de passarem por nós e observar fazendo nada de interessante, elas não vão esperar nada diferente. Estou pondo o dedo na ferida. Elpis se encolhe com as minhas palavras, mas não recuo. Preciso de sua raiva. Preciso que saiba que ela não tem que suportá-la sozinha, que eu estou ao seu lado. Seus olhos se estreitam e ela abre a boca para responder antes de fechá-la com força de novo. Parece. O que quer de mim, minha senhora? Pergunta sua voz tensa. As ruas estão desertas, embora haja olhos fundos observando de janelas quebradas. Crianças pequenas demais para trabalhar, doentes, idosos. Oa deve morar em algum lugar aqui, quando não está comigo. A ideia me parece estranha. Não é algo que eu já tivesse perguntado. O que você quer, Elpis? Ela olha ao redor, à procura das sombras também. Os ouvidos que estão sempre escutando, os olhos que estão sempre observando. Elas, porém, não estão aqui, asseguro a mim mesma. Não perto bastante, pelo menos. Mas não creio totalmente nisso. Já me enganei muitas vezes antes. Isso é algum truque, minha senhora? Pergunta ela, voltando para o calovaxiano. Ela não confia em mim. Mas por que confiaria? Ela me via há anos com a Cres. Seria uma tola se confiasse em uma vida difícil demais para ser isso. Ao menos o fato dela não confiar em mim me faz confiar nela. Não é um truque. Olho de volta e de novo vejo um brilho revelador no ar. A uns bons 6 metros de distância, à espreita nas sombras de um prédio em ruínas, elas não podem me ouvir. Mas faço um riso alto e falso, mantendo o meu sorriso e falando em astriano com uma medida extra de segurança. Elpis está confusa. Sorria, digo a ela. Eles tentaram me destruir, Elpis, e quase conseguiram. Deixei que o meu medo me intimidasse, deixei que eles me intimidassem, mas acabou. Eu vou fazer com que eles paguem por tudo que fizeram conosco, com os nossos pais, com os nossos filhos, com as nossas mães. Você pode nos ajudar? Prendo a respiração. Elpis cresceu neste mundo, nunca conheceu nada diferente. Ela poderia se virar contra mim em troca de sua liberdade de comida suficiente para manter a família saciada. E eu não poderia condená-lo por isso. Esse é um mundo em que é difícil para os astrianos sobreviverem. E não vi o pior dele. Não sou sua soberana mais do que o Kaiser. E, na verdade, por que ela se importaria desde que esteja segura, aquecida e alimentada? Mas quando seus olhos encontram os meus, estão queimando de malignidade. O olhar dela é letal, mas não para mim. Sua raiva só alimenta a minha, até estarmos emparelhadas, ódio a ódio. Sim, Vossa Majestade, sussurra ela. Vossa Majestade. Os calovaxianos não usam esse termo, de modo que a única pessoa que ouvi ser chamada assim foi minha mãe. Sei que a intenção de Elpis foi a melhor, mas ouvir isso agora faz doer meu coração. Não sou a majestade de ninguém, tenho vontade de dizer a ela. Você tem pessoas que pode confiar? Eu digo, confiar cegamente? Sim. Resposta errada. Não confie em ninguém até que consigam a sua confiança. Cometi esse erro antes e sofri por isso. Mas o Kaiser vai achar que punir você não vale o tempo dele. Ela vai mandar matá-la, entendeu? Sim, entendi. Ela não se dá o trabalho de baixar a voz e nem de falar em astriano. Boa garota, dando algo a eles, mesmo que seja nada. A única pessoa em que eu quero que você confie é num garoto. Ele estava servindo um banquete ontem. É um pouco mais velho do que eu, de cabelos pretos bem curtos.
mais alto que a maioria dos homens de olhos verdes vivos, e uma cicatriz aqui, acrescento, traçando o dedo uma linha na minha têmpora, até o canto da boca. Eupis acende com a cabeça devagar. Eu acho que eu conheço, ela diz. Você acha que conhece? Não, eu conheço. Não são muitos os garotos que trabalham no palácio, mas 1 a 2 anos... Foi esse o tempo que ele começou. Ele tinha documentos liberando-o das minas. Forjados, tenho certeza, e provavelmente não vai demorar muito para que descubram isso. É ele, digo em calovaxiano. Ela sorri de leve. A senhora poderia ter dito só o mais bonito. As garotas estão suspirando por ele. Reprimo uma gargalhada. Então, pode dar um recado a ele? Posso. Não deve ser difícil. Lady Crescentia não presta atenção em muita coisa, principalmente quando tem um livro novo para ocupar a cabeça. O pai dela vigia a gente bem de perto, mas ele viajou para inspecionar as minas ontem. Outra informação útil, ainda que não seja boa. Não posso imaginar o que a visita do Tem às minas vai acorrentar, mas tenho certeza de que haverá um grande número de baixas. Muito bem, digo. Apresente-se a ele. Diga-lhe que lhe mandei. Sei que ele não vai acreditar nela exatamente o que um espião do Kaiser diria para nos apanhar. Passamos a infância juntos no palácio antes do cerco. A nossa babá se chamava Sofia, mas nós a chamávamos de Passarinho, porque ela tinha a voz mais linda de todas. Se ele questionar sua história, pode dizer-lhe que contei isso. E que recado devo dar a ele? Pergunta ela. Diga que tenho novidades e que a gente precisa se encontrar pessoalmente. Meus leitores, hoje a leitura foi um pouquinho mais curta, mas eu prometo que eu vou compensar durante a semana. E me contem, vocês estão gostando desse novo livro que eu tô lendo? Vocês estão achando interessante? Eu acho que no começo ele não pega muito a gente, sabe? Esses 30% do começo dele é um pouco mais complicado, mas, gente, depois que vocês pegam a história, pelo menos pra mim, ela consegue ser, assim, esplendorosa. E algumas pessoas vieram falar comigo através do e-mail, da conta, que queriam alguns livros de autoajuda. Então, esse canal, meus amores, ele foi criado para a gente ler livros de fantasia, um realismo fantástico, o nosso mundo férico, o nosso mundo de elfos, o nosso mundo de magia. Então, eu já peço perdão a partir de agora para aqueles leitores que gostam da minha leitura e que gostariam que eu alterasse um pouco o propósito do canal, mas não. A gente vai continuar lendo esse tipo de livro, esse tipo de viagem que eu amo, né? Que é viajar um pouco por esses mundos alternativos. E muito obrigada a vocês que estão aqui, muito obrigada a todos que comentaram, muito obrigada a todos que se inscreveram. A gente já está com 120 inscritos, eu estou muito feliz. Muito obrigada a cada um de vocês que deixou a sua inscriçãozinha, que é de graça, que me ajuda. Um beijo bem grande para cada um de vocês. E vocês que estão ouvindo, não custa nada, dá um dedinho lá em cima, me ajuda. Então, prometo que eu compenso durante a semana. A gente vai dar uma acelerada também, tá? E fiquem comigo. E até a próxima, leitores. Gente, outra coisa. Vocês viram que eu tirei a música de fundo, né? Fica um pouquinho melhor pra mim. Eu tava me desviando um pouquinho, dando uma ouvida na música do fundo. E eu não tava me concentrando muito na leitura. Mas a gente vai continuar a leitura sem a música de fundo. Então, agora sim, um beijo e até a próxima.